No governo do Lula, que iria preservar o meio ambiente, o desmatamento está batendo recorde. Onde está Marina Silva numa hora dessas? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Dados divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam para o fato de que, neste ano, houve desmatamento recorde na Amazônia para o mês de fevereiro. No período analisado, numa área de quase 322 km², equivalente à área total do município de Fortaleza, foi desmatada. Trata-se de um aumento de 62% em relação ao mesmo período no ano passado. O mesmo fenômeno foi observado também no Cerrado, onde o desmatamento foi quase 2 vezes maior do que o recorde anterior, de 2020. Nessa região, mais de 500 km² foram desmatados no mês de fevereiro. Esses dados representaram um balde de água fria para o governo Lula, porque revertem o cenário comemorado pelos petistas no mês anterior. Em janeiro, houve uma queda substancial no desmatamento, em comparação com o ano de 2022. Contudo, os especialistas já apontavam para o fato de que a alta cobertura de nuvens sobre a região havia dificultado o monitoramento da floresta em janeiro. Agora, a realidade saltou aos olhos, e o governo do Larápio de 9 Dedos já se mostrou um completo desastre no aspecto ambiental. Como se já não bastasse o aspecto econômico, não é mesmo? Já existem, inclusive, reclamações quanto à própria gestão do meio ambiente no governo Lula. Uma especialista em questões ambientais afirmou, por exemplo, que houve uma mudança de discurso e isso é importante, se referindo ao discurso lulista de proteção ao meio ambiente. Contudo, ela pontuou que o governo está se estruturando vagarosamente em termos de política, ou seja, tem muita falação, mas pouca ação. A ineficiência dos indicados por Lula para cargos relacionados ao meio ambiente já incomoda funcionários desses órgãos e os especialistas da área. De qualquer forma, é claro que os especialistas, entre aspas, e a grande mídia vão culpar o governo Bolsonaro pelos atuais números. Autoridades na área ambiental afirmam, por exemplo, que ainda é cedo para que o molusco resolva os problemas causados pelo desmonte de políticas públicas do governo anterior. Ainda assim, os números de desmatamento na Amazônia são suficientes para expor a hipocrisia do Lula e da sua gangue. Certamente você se lembra das promessas da campanha eleitoral do molusco, envolvendo questões ambientais. Lula afirmou naquela época que iria bloquear o desmatamento na Amazônia e queria lutar para manter a floresta de pé. Talvez você se lembre também que o ladrão de 9 dedos prometeu em seu discurso de posse desmatamento zero na Amazônia. Nada como 2 meses de desgoverno Lula para que a realidade se torne clara para todos. O mais curioso, contudo, é pensar que muita gente acreditou nessas lorotas do molusco, mesmo com seu conhecido histórico de ineficiência na preservação ambiental. O cenário, aliás, é muito parecido com a primeira eleição presidencial de Lula, lá em 2002. Naquele ano, a dupla Lula-Marina Silva era a queridinha dos ambientalistas de plantão. Menos de 2 anos depois, a decepção já era generalizada. Os dados da série histórica das queimadas na Amazônia apontam para este fato. Nunca houve tantas queimadas na região quanto nos 2 primeiros governos do Lula. Apenas para ilustrar essa informação, o pior ano do governo Lula em matéria de queimadas foi 2004, o segundo ano do governo dele, que teve o dobro de queimadas e focos de incêndios que o pior ano do governo Bolsonaro, que foi 2022. O pior caso, porém, é o da usina de Belo Monte, um empreendimento que causou impactos ambientais colossais, mas cujo retorno é bastante questionável, foi defendido de forma enfática por Lula, e até mesmo Marina Silva precisou deixar o meio ambiente para que a obra autorizada pelo molusco fosse tocada. O resultado ambiental dessa empreitada está aí para todos verem. Se o governo Lula é ineficiente e corrupto em diversas áreas, era de se esperar que ele fosse assim também na questão ambiental. Contudo, como libertários, nós sabemos que o problema da Amazônia ou de qualquer outro bioma em qualquer parte do mundo não será resolvido por um novo governo ou por novas políticas ambientais. Na verdade, o Estado é o grande responsável pela degradação ambiental. Nenhum governo é capaz de garantir a preservação do meio ambiente, assim como nenhum governo nos garante saúde, educação, emprego, alimentação. Aliás,
todos esses casos, o que o Estado faz é piorar a situação, nos entregar justamente o contrário do que foi prometido. A única solução real para a questão ambiental passa, obrigatoriamente, pela propriedade privada. A floresta amazônica só será realmente preservada quando for privatizada, quando passar a ter um dono, ser propriedade privada de alguém. Isso vale para qualquer outro bioma. A melhor forma de preservar a Amazônia seria dividi-la em lotes e vendê-la aos indivíduos que passarão a ser os efetivos donos de cada um desses pedaços de terra. E é claro que alguém poderia argumentar, mas se todas as florestas forem privatizadas, isso não significa que todas as árvores seriam derrubadas? E bem, cada um é livre para fazer o que quiser com a sua propriedade privada, inclusive destruí-la. Porém, precisamos olhar a coisa pelo aspecto dos incentivos. Em primeiro lugar, se um grupo de indivíduos realmente se importa com a preservação de uma floresta, eles poderiam muito bem se organizar para adquirir uma parte dessa floresta, por que não? Assim eles poderiam cuidar desse pedaço de floresta como bem entendesse, utilizando dos meios para proteger a fauna, a flora do ataque dos invasores. Mas e quanto a outros indivíduos que comprariam partes da floresta para exploração? Novamente, precisamos entender quais são os incentivos envolvidos nessa história. Qualquer sujeito que queira explorar economicamente a sua propriedade vai tentar de todas as formas preservar essa propriedade o quanto mais for possível. Imagine um indivíduo que compre um lote da floresta para extrair madeira. Se ele derrubar todas as árvores em seu lote, ele terá esgotado todos os recursos daquela propriedade. E então não haverá mais o que lucrar com ela. Por outro lado, se ele fizer um correto manejo das árvores, reflorestando as partes anteriormente desmatadas, ele poderá usufruir de forma permanente dos recursos de sua propriedade. Além disso, as florestas brasileiras são conhecidas por abrigar uma biodiversidade que, na sua maior parte, ainda não foi explorada. Cientistas e empresas farmacêuticas, por exemplo, poderiam adquirir ou alugar partes da floresta para explorar a biodiversidade do local. E para isso, eles precisariam preservar ao máximo a estrutura original da floresta, sob o risco de perder boas oportunidades de fazer descobertas bastante lucrativas. Diversos outros exemplos podem ser imaginados, mas em todos eles o ponto é o mesmo. Indivíduos proprietários de sua terra têm os incentivos corretos para preservar sua propriedade. Por outro lado, os incentivos estatais são os mais danosos que se possa imaginar. Como a floresta é uma terra de ninguém, ou seja, um terreno público, ninguém se esforça realmente para protegê-la. Afinal de contas, ninguém é dono dela de verdade. É como diz o velho ditado, cachorro que tem muito dono morre de fome. Porém, aqueles que exploram a floresta de forma legal ou não, têm incentivos para utilizar-se ao máximo dos recursos disponíveis sem se preocupar com o amanhã. Eles sabem que se não fizerem isso, outros sujeitos vão explorar a floresta em seu lugar. Esse caso representa bem o que é a tragédia dos comuns. Quando um bem pertencente a várias pessoas de forma coletiva e simultânea, todos têm incentivo para utilizá-lo ao máximo, até a exaustão. Isso é verdade com florestas, bem como com mares, rios, lagos e até com os serviços públicos. E quem promove esse estado das coisas é o próprio Estado, com seus incentivos completamente equivocados. A Amazônia hoje vem sendo destruída justamente por conta da tragédia dos comuns, ou seja, por conta da própria existência do Estado. Independente de quem fosse o presidente da República, Lula ou Bolsonaro, ou qualquer um outro, ou de suas intenções políticas ambientais, a coisa não seria diferente. O Estado é o grande inimigo do meio ambiente, e não seu protetor. Enquanto a Amazônia for de todo mundo, ou seja, de ninguém, sua degradação não terá fim. Apenas a propriedade privada é capaz de preservar as florestas, porque é só assim que os indivíduos têm os incentivos corretos. Essa é a única solução para esse problema ambiental e para qualquer outro problema, diga-se de passagem, e deve ser tomada o quanto antes. A Amazônia é muito importante para ficar na mão do Estado e dos políticos. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo na sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!